Olá, meus alunos e alunas! Passando aqui para desejar uma boa aula. E não se esqueça, se inscreva no canal e também ative o sininho para receber as notificações. E nos comentários fixados tem aí a sua lista de presença. Marque a tua presença. Um abraço, boa aula para vocês! Olá, meus alunos e minhas alunas desse curso maravilhoso, curso de Noções de Direito na Pesca Artesanal. E olha, eu aqui, o professor Josafá Marinho, hoje, com essa nossa última aula. E aqui, hoje, nós vamos falar sobre representatividade na pesca artesanal. Isso mesmo, representatividade na pesca artesanal. Muito importante prestar atenção nessa aula. Vai ter assuntos que você vai precisar saber para a nossa prova. E aqui, dizer da grande satisfação que temos em fazer essa introdução. Nós sabemos que grandes líderes, se formaram durante a história da vida. Claro que a gente tem que também ter como exemplo Moisés, que liderou seu povo, lutou por libertação. Quando saía do Egito, Deus conduziu e assim conseguiu chegar até a Terra Prometida. Não através de Moisés, que entregou para Josué. Logo depois de Josué assumindo, Josué levou seu povo e concluiu a etapa. Por isso, essa é a lição. Deus determina, mas nem sempre um só tem que concluir o trabalho. E dessa forma, Josué concluiu. Mas Moisés, que liderou durante todos os milagres a libertação daquele povo. E eles alcançaram a vitória. José do Egito era escravo, foi preso, foi caluniado, mas Deus honrou e virou governador. E como governador, ele livrou o povo da fome, porque conseguiu interpretar o sonho de Faraó e foi o maior líder da época em termos de administração, em termos de gestão, e conseguiu salvar a humanidade da fome, além disso, dos seus próprios familiares, que vocês conhecem a história, seus irmãos que o venderam como escravo. Mas Moisés foi quem tinha a determinação e a chancela do nosso Deus, um grande líder. Não se falando também, claro, de tantas outras figuras, mas Davi também, que pôde, de pastor de ovelhas, ser rei e representou e defendeu sua nação, claro, sempre exaltando o nome do nosso Deus. Interpretando essa questão e fazendo essa introdução, nós queremos falar sobre o tema, a importância da representatividade na pesca artesanal. União que fortalece o pescador e, claro, a marisqueira. Nós vamos passar para vocês a importância dessas representações, porque voz ativa para quem vive da pesca, e vocês vão ter isso. Portanto, a representatividade é tudo isso dentro desse tema, tá? Nós vamos aqui abordar questões importantíssimas, que é a representatividade. E o que é a representatividade? É a presença e participação ativa de grupos diversos, grupos étnicos, de gêneros, sociais, enfim, tudo isso, em espaço de poder, mídia e cultura, garantindo que suas vivências sejam retratadas. Ela, claro, valida identidades, promove inclusão e combate a invisibilidade das minorias, diria assim, apesar que nós, quando somos unidos, nós viramos uma maioria, que é assim, mas as minorias em termos de classe, sendo crucial
para a autoestima e a construção, né, de uma sociedade equitativa, uma sociedade igualitária, uma sociedade que consiga conviver, né, de forma igual, isonômica, dentro de um processo social. Né? Essa é também a importância da representatividade. Ter voz nas decisões que impactam a categoria, isso é importante. Ser ouvido pelo poder público, mais importante ainda, lideranças que conhecem a realidade da pesca. Nós temos hoje, por exemplo, as entidades pesqueiras, que representam os seus pescadores. E se não fosse por elas, muitas conquistas não tinham sido, né, não tinham vindo, né, a pesca artesanal. Né? Isso fortalece porque passa a ser ouvido pelo poder público e passa a ter voz nas decisões que impactam a categoria. Imagine tanta importância da representatividade. A realidade da pesca artesanal. Né? Tem trabalho diário, sol forte, mar difícil, águas difíceis, renda instável, coisas que você, se tiver o peixe, você tem como garantir sua economia, sua renda, mas se não tiver as intempéries da natureza, tudo isso o pescador passa, é uma vida muito árdua. A burocracia para acesso a benefícios como seguro-defeso, claro, não é só o seguro-defeso, deixar claro aqui, diversos benefícios que o pescador tem, mas que a burocracia trava. Então tem que ter essa voz, essa firmeza, para que a gente possa travar isso, né? Destravar isso. Falta de assistência técnica e apoio governamental. Claro, quando a gente fala de falta de assistência técnica, a gente está falando no contexto geral, que hoje a gente já tem a viabilidade de conseguir, né, muita coisa já dentro da pesca, equipamentos, capacitações, mas ainda falta muita coisa. Isso depende também da representatividade para trazer mais benefícios. Muitas vezes, a invisibilidade, né, quando o pescador ele é invisível aos olhos do poder público, né, isso causa até mesmo perdas de benefícios. Mas quando há uma representatividade, seja onde for, da sua própria entidade, da sua própria associação, colônia, sindicato, cooperativa ou federação, então isso já fortalece. Mas ainda a gente pode até aqui citar, ir mais longe. Quando você tem representação na Câmara Municipal, com um vereador, na Assembleia Legislativa, com um deputado, na Assembleia, na Câmara dos Deputados, né, Câmara Federal, com deputados federais, com senadores no Congresso ali, isso fortalece, porque tem voz e tem voto, fortalece duas vezes. Então, essa é a importância também da representatividade. Por que eu estou trazendo isso? Porque nós estamos num momento muito difícil. E cabe ao pescador também repensar algumas situações. Então, o pescador sabe da importância da representatividade também nesses setores, que é onde surge a representação dos poderes públicos, principalmente o legislativo, seja municipal, estadual ou federal. Eles trazem projetos legislativos e parlamentares. Além disso, viabiliza, né, tecnicamente, tem a fala, tem a voz junto aos governos, né, aos executivos. Então, traz projetos, traz emendas, traz recursos. Essa é muito importante. Nós queremos falar também por que a representatividade é essencial. Poxa, parece redundância, mas eu tenho que confirmar mais uma vez. Defesa de direitos. Né, acesso a benefícios e políticas públicas. Se você não tem, né, essa representatividade, você não vai ter esse acesso. Né? São capacitações, são equipamentos, tudo isso vem através da representatividade. A organização da categoria tem que se organizar, tem que se unir, tem que estar conjunta, né? mais força nas reivindicações, porque quando você está unida, está uníssona, está forte, tem representatividade, pronto, você tem força também para reivindicar, para cobrar, para solicitar. Então, imagine o quanto é importante a representação. A organização da categoria. Eu quero aqui só pincelar rapidamente sobre essas questões que você já conhece, mas eu preciso falar, que é o associativismo. Ele é geral.
você pode falar aí as associações, as colônias, sindicatos, cooperativas, federações e confederações. Então, se imagine hoje o quanto é importante você ter essas entidades representando você. Sozinha, é mais difícil. Mas quando você está dentro do associativismo de uma organização, fica muito mais difícil, né, alguém ter que tirar do contexto das políticas públicas. Portanto, a associação, essas são as entidades que representam os pescadores hoje. É interessante, claro, você tem a livre escolha, pode ficar sozinho, mas a gente sempre fala que um sozinho é sempre devorado pelo lobo. Dois conseguem vencer, acima de dois, né? Porque enquanto um se defende, o outro pode aniquilar o seu inimigo. Portanto, são as entidades que representam hoje os pescadores. A criação das associações, de associações no Brasil é regulamentada principalmente no novo Código Civil, na Lei 10.405 de 2002. É muito rápido isso aqui, você vai ter que decorar leis, né, por enquanto, você tem que ver a importância. Né, então, ela é regulamentada, né, por lei, pela sua criação. Então, define a associação como a união, olha a palavra, gente, olha que interessante, a união de pessoas para fins não econômicos. Ou seja, não é questão do lucro em si, mas da representatividade, né, de unir para conseguir outros benefícios. As etapas essenciais incluem a elaboração do estatuto social, assembleia, fundação, registro de cartório civil, né, de pessoas jurídicas, enfim, é uma organização que não depende da interferência do Estado. Então, vocês se unem e conseguem ser mais fortes. Também a criação de colônias e sindicatos, definida por lei, a Lei 11.699 de 2008. As colônias de pescadores, as federações estaduais, as confederações nacionais, a Confederação Nacional dos Pescadores ficam reconhecidas como órgão de classe dos trabalhadores do setor artesanal da pesca, em forma e natureza jurídica própria, obedecendo ao princípio da livre organização previsto no artigo 8º da Constituição Federal, ou seja, essa livre escolha, essa livre organização está amparada pela nossa Constituição. Tá? E isso aqui incorpora também os sindicatos, tá bom, gente? A Constituição Federal vai dizer que os sindicatos também são inseridas na organização regida pela Lei 11.699. Queremos também falar um pouquinho aqui, criação de cooperativas. A Lei 11.699, a Lei 11.000, na verdade, aqui não é a Lei 11.699, houve só um equívoco aqui nesse slide, tá bom, gente? A Lei 11.699 é de sindicatos. A principal é essa aí de baixo, tá? É porque passou para esse slide aí. A principal lei que regulamenta a criação e o funcionamento das cooperativas no Brasil é a Lei 5.764 de 71. Ela define a política nacional e cooperativismo. Tá? Claro que institui o regime jurídico das sociedades cooperativas e estabelece normas para a sua constituição e estrutura. Tá? Esqueça essa lei de cima, porque ela é a lei do sindical, porque na hora que colocou o slide aqui, mas isso acontece, normal. Bom, gente, eu queria aqui só chamar a atenção para vocês, para essa frase: união faz a força. Categoria dividida, ela com certeza será enfraquecida. Então, pense bem nisso. Tá? Não divida a sua categoria, seu segmento. Você é pescador, então fortaleça o seu segmento. Categoria unida, aí é respeitada. Então, você tem representatividade. Então, você repense muito o fortalecimento das suas associações, colônias, sindicatos, cooperativas, porque elas sendo fortes, vocês acabam também sendo fortes e conseguindo mais coisas, tá bom? Mas eu quero falar aqui também sobre os exemplos dos segmentos organizados que avançam. Os agricultores familiares estão avançando muito, né? Tem fortes sindicatos, os caminhoneiros, né, avançam, professores avançam, quem se une conquista. Poderia dizer vários outros segmentos aqui que tem, mas a pesca, né, ainda está assim
alguma representatividade, principalmente nos poderes, no legislativo, municipal, estadual, né? Que a gente tem que pensar nisso, né? Fortalecer mais também no Legislativo Federal, que é a Câmara Federal, Senado, enfim, temos que pensar nessa questão, porque aí a gente passa, com certeza, a ter mais força, porque a pesca precisa se fortalecer, a pesca precisa se fortalecer, mais participação nas decisões políticas, né? Escolher representantes que conheçam a realidade, né? Fortalecer lideranças locais. Então você tem que pensar que quando um representante da sua entidade sai para vir resolver uma questão aqui, é para vocês, é para todos, não é para eles. Então pense nessa situação, tá bom? É importante pensar que muitos pensam, eu não preciso de entidade. Precisa sim, porque se pensar dessa forma, você nunca vai fortalecer seu segmento, tá bom? Então é importante, pense nisso. Claro, você tem a livre escolha, óbvio, mas na hora que tem qualquer situação, sua entidade está ali para lhe representar. Então, a mensagem que eu tenho que deixar para vocês hoje é que o pescador precisa de voz. E quando o pescador precisa de voz, eu estou falando na esfera da escolha certa, da união, da representatividade certa. Como disse antes e vou repetir, né? Nós temos que pensar na questão municipal, estadual, federal, né? Na representatividade para que você possa cobrar de projetos no legislativo, né? São projetos aí que saem das câmaras municipais, estaduais, que fortalece, né? Aportes econômicos, financeiros, equipamentos em termos de benefícios, luta por mais benefícios. Então é importante você sempre pensar nisso, né? Porque aquela antiga frase, né? Unidos somos mais fortes, né? Representatividade não é favor, é direito. É direito do pescador e passa a ser um dever de você saber escolher, o dever de você ter que cobrar, mas que você tem também cobrar quando você consegue colocar alguém como representante. Então, a representatividade está inserida nesses fatores, tá? As entidades que são importantes, a representatividade no poder público, para que possa ter voz e ter voto. Pense nisso. São muitas leis que estão chegando aí para tentar ameaçar os direitos dos pescadores. Então, como professor dessa aula de hoje, eu quero deixar para você um pensamento interessante, que está em Eclesiastes 4:12, que diz que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Sabe o que isso quer dizer? Quando você é um só, você pode ser derrotado facilmente. Quando 2, fica mais difícil. 3, o cordão, quando se dobra com 3 dobras, é muito mais, muito mais difícil. Portanto, pense nisso, tá? Lembre-se, Deus sempre continuará conosco nessa luta e que a representatividade de vocês sigam firmes e fortes. Deus abençoe. Jesus está no barco. Não temas, ele é contigo.